Olá, sou Roberto Lemos e agora você vai ouvir o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio foi gravado na Casa On Running, na véspera do Ironman Brasil 2019. Para este primeiro episódio especial do Endorfina Podcast, no Ironman Brasil 2019, recebo um gaúcho que por uma década foi escoteiro, por 7 anos foi atleta profissional de triatlon, esporte ao qual se dedica há 28 anos. Pelas referências de tempo, dá para se imaginar que ele não é mais um garoto. E talvez seja toda essa experiência que faça dele uma pessoa tão interessante. Não fosse formado em educação física, seria professor de antropologia ou filosofia. Agora então eu afirmo, com certeza isso faz dele uma pessoa de ideias e opiniões merecedoras do nosso respeito e atenção. Fora tudo isso, foi campeão amador do Ironman do Havaí em 98, foi 2 vezes o brasileiro mais rápido por lá, nas 5 que participou, 6º colocado e novamente o melhor brasileiro aqui em Floripa no ano de 2003, além de ser pai de 3 filhos, o Theo, o Rudá e a pequena Flora. Com vocês, o diretor técnico da Ironmind, Roberto de Melo Lemos. Bem-vindo, Lemos. Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Acho a ideia é muito interessante. Desde o início, quando observei os primeiros que você fez, aí eu já fiquei super empolgado, já assisti vários e tem contribuído muito para o triatlon, para o esporte. Que bom, cara. Vamos agora ouvir a tua história e passar a tua história para os ouvintes. Filho de portugueses, você quase nasceu em Portugal ou não correu nenhum risco de nascer lá? Não, foi quase. Na realidade, eu sou o primeiro brasileiro da minha família, né? Então, mas o meu pai veio para o Brasil na década de 60, minha mãe também, não se conheciam, foi por acaso que os dois se conheceram. Ah, não vieram casal? Não, e aí se conheceram, eu nasci então, no final da década de 60, depois por um tempo a gente morou em Portugal, morei durante quase 3 anos lá, quando criança, porque a família do meu pai não veio para o Brasil, e aí depois a da minha mãe veio. A gente voltou para o Brasil e aí segui no Brasil, né? Mas sempre com essa história da família, né? História familiar, né? Da cultura portuguesa. Né? E eles continuam morando no Brasil? Sim, meu pai é falecido, minha mãe mora ainda no Brasil, né? Mora em Porto Alegre, né? E a minha família está meio espalhada aí pelo mundo. Aí. Legal. Roberto, você acha que o triatlon está na moda? Você que vive disso há tanto tempo, que você que está envolvido nisso, como eu acabei de falar, né, há 28 anos. Sim, eu acredito que o esporte está na moda, tá? O esporte como um todo. Tá? Então a gente tem visto uma evolução do esporte, esse compartilhamento, né, da atividade física como uma coisa não só salutar, mas como um evento cultural. Eu acredito que o esporte é muito mais do que só atividade física, né? Ele é uma forma de expressão, né? Uma forma que as pessoas adquirem de expressão. Você já se deu conta que isso estava dando agora nas redes sociais, né? Que é uma maneira como a gente se comunica hoje, muito mais, né? E quando as pessoas, antigamente, quando as pessoas se identificavam assim, o que eu sou, né? Então, o que eu sou? Eu sou engenheiro. O que tu é? Eu sou médico, eu sou professor, eu sou, né? Beleza, então a pessoa se identifica com aquilo que ela faz, né? Exato, quando ela se apresenta, né? Mas quando a gente olha, meu perfil lá no meu Instagram e no Facebook, né? Quando a gente olha o meu perfil dos meus amigos lá, que são 2.000, sei lá quantos, né? A gente olha a foto e quase todos colocam, no meu caso, né? Uma foto do cara ou nadando, ou pedalando, ou correndo. E aí, por que ele coloca aquela foto? Por que ele não coloca a foto do capacetezinho dele lá na obra, sendo engenheiro? Exato. Por que ele não coloca ele vestido de o jaleco de médico, né? As pessoas colocam a foto dele
fazendo o esporte que ele gosta, né? E no Instagram dele que ele, enfim, que ele usa para tudo, né? Não é que ele é um atleta profissional, né? A família dele e por que ele coloca isso? Porque o esporte, não estou falando só do triatlon, né? Claro, é a maneira como ele se expressa para o mundo. Então, é por isso que as pessoas se identificam, né? Então, o esporte, de uma forma geral, essa atividade, a pessoa se expressar lá, ela tá em alta, tá na moda, digamos assim. E o triatlon... Não do triatlon. O triatlon é um esporte e por isso ele então está na moda. O triatlon sempre teve uma boa visualização, né? Ele sempre foi muito querido pelo público, né? As pessoas, quando olham o triatlon, quando enxergam o triatlon, seja na televisão, as pessoas param para assistir um pouco aquilo. Por quê? Porque tem toda aquela coisa, eu sou suspeito para falar, né? Contato com a natureza. As pessoas se identificam com nadar, pedalar, porque quem que não gosta de pedalar? E por que eu digo por quem que não gosta de pedalar? Porque a maioria das pessoas que teve uma infância, digamos, comum, né, ou normal, o primeiro grande brinquedo foi a bicicleta. Aquela coisa de pegar a bicicleta e sair, eu sei andar de bicicleta. Quer dizer, talvez para uma geração um pouco mais como a nossa, né? Porque talvez hoje o grande brinquedo seja o videogame, né? Sim. Mudou um pouco. Mudou um pouco. Então, esses adultos que estão aí, eles ainda enxergam o triatlon como uma coisa legal, um esporte legal, atrativo, bonito, ele expressa um pouco da nossa vitalidade e saúde. E por isso que ele tem sempre um bom espaço, né? Apesar de se a gente observar, o esporte hoje ele é muito, muito restrito. São o número de pessoas que praticam o triatlon hoje no mundo é relativamente pequeno, né? Você está com 52, né? E o nosso triatlon brasileiro tem 36. Sim. Quem é que está em melhor forma, você ou o triatlon? Olha, eu acho que os dois, né? Não consigo enxergar assim o triatlon como evoluindo, né? Eu acho que o triatlon, e como tudo, né? A nossa sociedade como um todo, eu sempre enxergo que ela está sempre evoluindo. Mesmo que essa evolução não esteja de acordo com o que a gente pensa ser bom, né? Mas você acha que hoje o triatlon brasileiro, né? Vamos falar do triatlon brasileiro. Você acha que ele está na melhor forma dele? Pois então, essa é uma coisa que eu me questiono quando eu penso nisso, né? O que é melhor, né? Melhor porque eu penso, ou melhor porque realmente é melhor e porque a maioria das pessoas pensa, né? Então a gente teria que fazer então uma enquete, né? Mas o que eu penso é assim, o esporte evolui por aquilo que a sociedade precisa, né? O que as pessoas precisam, né? A gente sempre tem essa coisa, eu estou sempre meio que me policiando para não ter esse pensamento assim de velho, né? Apesar de já ter 52 anos. A gente tem que se policiar. Ficar dizendo assim, porque no meu tempo, porque lá na minha época era melhor, porque a gente era isso, porque a gente era raiz, porque naquela época o espírito era bom. Bom, naquela época o espírito era bom, o espírito é bom hoje, porque o espírito das pessoas, as pessoas não são as mesmas, né? Exatamente. Eu não sou o mesmo. Exatamente. Então, assim, o esporte sempre é uma evolução. As pessoas estão praticando, tem mais gente praticando, então tá ok. Se as pessoas fazem do jeito diferente da nossa época, é porque elas precisam fazer diferente. É porque houve um clamor para isso. E pode ser que isso, em algum momento a gente vá por um caminho que não seja o melhor, mas daqui a pouco as coisas se acertam. Isso é assim com a sociedade. Apesar da gente achar que, não, mas na minha época era legal. A gente tem que se policiar. Policiar. Mas eu já falei isso outras vezes, aí para quem está acostumado a ouvir o Endorfina já deve se lembrar. Assim, o tempo não volta. Então não dá para a gente... Nós vivemos aquela época, mas quem não viveu, eles não têm a referência. Sim. Minimamente aqui você vai dar um depoimento, eu estou tentando ajudar um pouco aí nesse trabalho de retratar um pouco da memória do triatlon e dos outros esportes aqui de endurance do Brasil, mas a verdade é que também ninguém aprende com a experiência dos outros e ninguém consegue se colocar no lugar do outro para saber como é que você viveu aquele momento quando você tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então assim, acaba sendo uma discussão muito filosófica, vamos dizer, né? Você que gostaria de ser professor de filosofia, sim. Não dá pra gente querer comparar laranja com banana, alhos com bugalhos, então assim, claro. Eu acho que a gente tem que olhar para trás, quem não viveu,
ou a gente que viveu, olhar para trás, tentar aprender com os erros, com os acertos, fazer uma análise de fato do que aconteceu, mas não dá para você realmente comparar se era melhor, se é melhor hoje, né? Cada época vai ter o seu melhor, né? Sim. Você teve o teu primeiro contato com o triatlon, você me contou aqui agora antes da gravação, em 87, em Porto Alegre, um triatlon completamente amador no sentido de empírico, né? Com distâncias 400, 6 e 6. Isso. Você se preparou para essa prova? Você era remador na época, é isso? Então, na realidade eu estava super preparado, sem saber, né? Então eu remava, né? Eu tinha 19 anos e o clube de remo ficava relativamente longe da minha casa, né? Uns 16 quilômetros talvez. Isso, né? em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Então eu ia pedalando, era um lugar inacessível. Se eu quisesse ir de ônibus eu não conseguia, tá? Então eu ia pedalando pro remo. Quando chegava lá no remo, por tradição, o remo, os treinadores de remo, já das antigas, não é à toa que os primeiros grandes triatletas foram remadores no Brasil, né? Quando surgiu lá no Rio, né? Os treinadores mandavam os remadores correr muito. Corriam. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, o treinador mandou correr 15 quilômetros, assim, né? Na idade, com 15 anos, eu fiz uma meia maratona, sem meus pais saberem, né? Até hoje eu não sei como é que eu fiz aquilo. Sem treinar, eu só estava fazendo educação física na escola. Mas enfim, eu corria lá no remo, depois ia para o tanque, depois ia remar. E o treinador ainda dizia o seguinte: vocês têm que saber nadar. Né? Claro, nos assustava. Se você cair na água, tem que saber. Então eu tinha que praticar natação. Eu fazia natação 2 vezes por semana porque ele mandou, tem que nadar e tem que estar condicionado para nadar um pouquinho. Então eu nadava. Então você já fazia, na verdade, um quadrátlon, ainda tinha o remo. Isso, ainda tinha o remo. E aí quando ele falou daquilo ali, eu já faço, é só fazer, né? Foi muito simples, assim. Essa forma de encarar o triatlo de uma maneira simples é legal. Eu ainda encaro assim hoje, né? Das pessoas. Porque às vezes querem complicar muito, né? Eu tinha uma bicicleta, que era uma bicicletinha, aquelas comum que todo mundo tinha, uma Caloi 10. Eu ainda coloquei um guidão que não era o de ciclismo, eu mudei. Botei aquele guidãozinho reto, para andar no trânsito era melhor. É mais gostoso. Né? E com aquela bicicleta eu fiz. Pedalei de tênis, enfim, foi perfeito. Sem capacete. Né? Nem tinha capacete naquela época, a gente não tinha acesso a esse equipamento. Não existia. E simplesmente fiz, entendeu? Aquilo, e tem que ser encarado dessa forma. Eu acredito que as pessoas deveriam fazer as suas primeiras provas de triatlon dessa forma, com esse espírito, independente se é hoje, com todo o acesso que a gente tem à informação. Esse é um tema que eu vou querer abordar daqui a pouco com você, e eu acho bem interessante da gente falar, principalmente para as pessoas que estão, enfim, começando ou querendo começar, até como uma maneira de estar os incentivando, e eu acredito que você vai compartilhar da mesma ideia que eu. E depois de 87, você voltou para o triatlon somente em 92, é isso? Não fez mais nenhuma prova? Não fiz. Eu continuei treinando remo, né? Depois treinava um pouquinho menos, porque eu comecei naquele ano também eu comecei a trabalhar com natação. Eu entrei na faculdade de educação física e foi uma época assim que eu acho bem legal da minha vida, porque foi uma época muito dura, né? Eu trabalhava praticamente o dia inteiro com natação, dava aula o dia inteiro e fazia faculdade de educação física à noite, tá? Então eu simplesmente não tinha tempo para treinar, eu só nadava e finais de semana eu remava, ia pedalando até o clube de remo e remava. E fiz isso durante quase que os 4 anos. Mas nesses 4 anos eu pensei assim, eu quero fazer triatlon. E como que surgiu isso? Depois daquele primeiro triatlon... Começou a ter mais provas lá em PA? Não tinha tanta prova. No início, ali 88, ainda não tinha. Eu abri uma revista, que eu até lembro, o nome da revista chamava Bici Sport, é uma revista antiga sobre ciclismo, claro, e nessa revista tinha uma reportagem sobre o Ironman do Havaí. Uma reportagem assim de umas 4 páginas, bem completa, já aparecia ali Mark Allen, Dave Scott. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, nossa, eu vou fazer isso aqui. Né? Assim, eu coloquei aquilo parece que foi assim, eu coloquei aquilo na cabeça de um jeito assim, tipo, isso é um sonho, né? Mas eu ainda não tinha condições de fazer. Em 91 foram as primeiras provas de triatlon no Rio Grande do Sul, oficiais, quando foi feita a federação. Em 92 eu comecei a praticar, mas não tinha triatlon, né? Então, mas você largou o remo?
Larguei o remo. Tá. Aí, quando eu me formei... Você cansou do remo, enfim, também... Enfim, eu fazia porque era uma coisa que eu não precisava ter aquele... Eu não precisava ir lá remar todo dia. Eu já estava meio que... Eu era meio sócio lá do clube de remo. Eu pegava o barco só para remar no final de semana. Tá. Eu não tinha o treino, aquele coordenadinho, né? Todo dia, né? Então, quando eu me formei, aí eu comecei a ter esse tempo. E aí eu disse, bom, agora eu vou começar... Mas naquele ano, na temporada, eu não tinha ainda como fazer o calendário. Então eu fiz alguns aquatlons, tinha um calendário de aquatlons muito completo, né? Eram 8 etapas. A gente nadava na piscina e corria. Nadava 1.000 e corria 6. Esse é um jeito ótimo de começar. Muito legal. Achei que aquilo naquela época foi muito estimulante para o surgimento do triatlon. E fiz alguns duatlons terrestres também, né? Que a gente chamava de duatlon terrestre, hoje é só duatlon. E aí no outro ano é que eu realmente comecei a praticar as provas de triatlo, em 93. Aí fiz várias provas, fiz o meio Iron, né? Mas eu já estava de olho lá no Havaí, eu sabia, a informação era diferente. A gente tem que pensar como era na época, né? Não tinha internet, né? A informação que vinha numa revista. Na revista, né? Não tinha como você procurar mais sobre aquilo, né? Não, era bem isso aí mesmo. Mas eu era treinador de natação e sempre tive muito ligado com essa questão da tecnologia. O triatlon ele é ótimo para isso, né? Ele sempre foi um esporte de vanguarda na tecnologia, né? E isso também ajudou muito esse início, né? Também ajudou muito. E aí fui participando do campeonato, fui campeão gaúcho, né? Campeão estadual depois, né? Primeiro de duatlon, depois de triatlon em 94. Fui fazer algumas provas em Santos. Em 96 fiz uma prova que eu considero assim ser um marco na história do triatlon, que é o Triatlon Internacional de Santos. Uma prova que já naquela década de 90 tinha uma entrega, né? Muito boa, né? Naquela prova eu tive um dos momentos, digamos assim, que eu acho assim, um dos mais excepcionais da minha vida, foi quando eu fiz uma clínica com o Mark Allen. Legal. Então era interessante o formato da clínica, foi pré-prova, né? A gente fazia a clínica com o Mark Allen. O Mark Allen era à tarde, né? E de manhã era com o treinador dele, chamava Philip Maffetoni. E esse cara, ainda hoje, ele é considerado um dos caras mais inteligentes, mais assim, dotados de conhecimento nessa área de esportiva, nessa área de fisiologia, né? Só que em 96 ele estava muito à frente do tempo dele. As pessoas não entendiam ele, né? E ele tinha essa filosofia que a gente chama de holística, né? E que hoje é mais popular, né? Na época, reconhecida, né? Então ele já falava, ele já falava em 96 em você se alimentar com restrição de carboidratos. Ele fez essa alimentação com o Mark Allen. Ele tinha uma barra energética que era 40, 30, 30. Era uma barra que tinha menos carboidrato. Isso, quando todo mundo estava fazendo barras com muito carboidrato, ele tinha uma que era com menos, né? E quando ele falava aquilo, quando ele falou aquilo, aquele cara, esse cara ele não é daqui, né? Ele veio de outro planeta e colocaram o cara aqui. E depois eu fiquei sabendo, inclusive, uma história dele, que ele tentou publicar um livro sobre alimentação, né? Não sabia. E não deixaram. E aí ele conseguiu publicar, mas ele fez um livro sobre treinamento, que é o Endurance, aquele, né? Triathlon Endurance. E aí no capítulo de alimentação ele fala tudo aquilo que hoje está em voga, né? Que é você tem que diminuir os carboidratos refinados e toda essa coisa que hoje em dia as pessoas fazem, os atletas triatlon low carb, aquela coisa toda, que já tem muita evidência científica, enfim. Mas ele falava disso na década de 90, né? Então eu digo, ele era um cara muito à frente, né? E ele foi o cara que obrigou o Mark Allen praticamente a treinar com monitor cardíaco e disse, você tem que usar a frequência cardíaca. E o Mark Allen caminhava nas subidas e depois de 3 semanas caminhando na subida da casa dele, já sendo campeão mundial de triatlon, ele disse assim, não, isso aqui não pode estar certo, né? Ele disse, não, segue que é isso aí. E aí ele ganhou, né? Kona, treinando baseado todo o treinamento dele na frequência cardíaca. Só que as pessoas hoje usam outros equipamentos e ainda é uma coisa que o Mark Allen ainda continua aplicando, né? Então aquilo foi um grande momento. Da frequência cardíaca como um dos parâmetros. Da frequência cardíaca, né? Como um parâmetro fisiológico importante, né? Então aquilo ali foi um marco assim na minha carreira como atleta, de conhecimento. E aqui naquele momento foi quando eu disse, bom, agora eu estou preparado
E veja como é interessante o time que a gente tinha naquela época, né? Eu já estava então com 5 anos de treinamento consistente, fazendo provas de triatlon, provas curtas, porque era o que tinha para fazer. E eu disse, bom, agora é o momento de fazer o Ironman. E quando fechou em 96. E aí eu disse, ano que vem eu vou tentar, vou começar. Então eu fiz 5 anos, né? Isso, quando a gente fala hoje, assim, que as pessoas, assim, evoluem muito rápido, enfim. Tem uma discussão sobre isso, eventualmente as pessoas querem fazer logo por N motivos, que a gente tem que compreender. Mas se você for pensar do seu ponto de vista de experiência, de capacidade física, né? Tem um time um pouquinho diferente, né? E aquele momento eu disse assim, agora eu vou começar. Agora eu vou fazer aquilo que eu queria, né? O meu propósito, né? Isso no Internacional de 96, quando você... quando eu fiz. Aí aquele ano inteiro de 96 eu continuei fazendo provas olímpicas, né? Fiz mais 2 etapas de Santos. Participei de outras provas regionais, enfim. E aí em 97 foi quando eu resolvi fazer a prova de Porto Seguro. Tá? E aí foi quando eu consegui fazer, então eu consegui a vaga para Kona. E que já foi um 2/3, né? Porque 96 Isso. foi o último ano, 97 foi 2/3 para que 98 fosse um Ironman. Isso mesmo. E não te preocupou o fato de ser 2/3, porque provavelmente você estava imaginando que você ia competir uma prova de meio Ironman, né? Que era o chamado na época. Sim. Então, eu achei ótimo, porque eu já tinha um treinamento muito consistente, né? Naquela época a gente vinha num treino que... como é que as pessoas iam lá? Quem é que fazia aquela prova, aquele meio Ironman em Porto Seguro? Eram os atletas que treinavam para o Olímpico e que iam lá e faziam a prova e resolviam. Por que eles resolviam? Mesmo, Porque o triatlo até então era sem vácuo. Então o ciclismo tinha que ser muito consistente. Você não saía para pedalar 50 quilômetros no fim de semana, você saía para pedalar 100, 130. Todo mundo fazia isso, mas para fazer Olímpico. Então, quando o cara tinha que fazer um meio Iron, ele não precisava nem mudar o treino dele. Fazia um ou outro longo lá e resolvia lá. Como hoje você vai ver o treino do 70.3 para atletas de elite, claro, né? Mas se você pensar, eu queria então ir além. Então eu já treinava, eu saía para pedalar 90, 100 finais de semana para fazer provas curtas. Porque a prova era sem vácuo, eu tinha que pedalar bem, eu tinha que correr bem, eu fazia longos de 16 quilômetros já. Mas era consistente, sem falhar, né? Usava então monitor cardíaco, enfim, toda aquela situação, desde 93 eu usava. E aí surgiu a oportunidade para ir para Porto Seguro. Porto Seguro, aí tem uma historinha bem legal nessa prova aí. Tá? Então, eu era um atleta, sempre me considerei, aliás, eu me considero ainda, né? Em toda a minha história, eu fui um atleta amador que eventualmente competiu na elite. Eventualmente. Eu nunca fui um atleta profissional. Então, mas nessa nossa época não tinha diferença entre elite e amador, né? A largada era a mesma, todo mundo concorria ao mesmo prêmio, quando tinha prêmio. Eu sequer tinha pretensão, não, mas como triatleta mesmo, eu sequer tinha pretensão de viver do triatlon. Eu só queria fazer e competir. Claro que se eu pudesse competir melhor... Somente como atleta você nunca viveu, até porque você nunca largou os seus treinos, né? Nunca larguei. Eu sempre trabalhava com turno integral, ajeitava meus horários, sempre fui treinador de natação, então nessa época. E aí eu resolvi então fazer essa prova. Aí eu comecei a treinar. Eu tinha então um treinador, né? Que foi uma pessoa que começou a treinar comigo lá em Porto Alegre, que é o Wilson, né? Ele é um pouco mais velho que eu. Ele foi treinador de natação comigo, me ensinou a ser treinador de natação. Ele era um treinador mais antigo e já em 87 ele me ensinou a ser treinador de natação. Então ele me acompanhou e foi o cara que me trouxe para o triatlo. A gente treinava junto, saía para correr junto, pedalar junto. A gente pedalava à noite, né, em Porto Alegre, né? Mas eu acredito que o atleta que quer dar bom resultado, ele não pode se treinar. Eu ainda acredito nisso hoje. Que legal. Por quê? Porque você tem algum momento que você tem que tirar aquele... Todo mundo tem dentro do seu cérebro, né? Que a gente chama de sabotadores, né? Então todo mundo se sabota um pouco, né? Natural, isso faz parte até do nosso mecanismo de defesa, né? Isso que eu ia falar, talvez um instinto de sobrevivência, alguma coisa assim, né? E o treinamento, muitas vezes, ele tem que ser duro, ele tem que ser um pouco mais do que isso, ele tem que ter um nível de estresse um pouco mais elevado. Então quando você realmente quer dar resultado, não completar a prova simplesmente, né? Um atleta que quer dar resultado, mesmo sendo o treinador, mesmo dominando tudo sobre o assunto, ele tem que procurar alguém que deu o treino para você, você tem que ir lá e executar. É totalmente diferente.
Então o Wilson me ajudou muito, né, nessa época. E a gente começou então a fazer esse planejamento, então, vamos fazer essa prova lá de Porto Seguro. Então eu treinei para a prova e cheguei lá na prova sabendo então que ela seria um pouco mais do que a distância de meio Iron, que era até então, e que dava vaga para Kona. Era a única seletiva, dava 12 vagas para Kona. E essas 12 vagas não tinha para profissional. Então, aqueles atletas que, entre aspas, eram profissionais, né, veja bem, Galindes, né, Leandro Macedo, disputavam a vaga na sua categoria de idade. Então, eram 12 vagas para a prova inteira, distribuídas nas categorias. Tinha 2 vagas, 3 vagas, depende da categoria. Naquela época, eu estava entrando na 30-34 já. Treinei, né, a distância da prova era 2.500 natação, 120 de ciclismo e 28 de corrida. Então cheguei lá em Porto Seguro, tranquilo, né? Tudo era novo. Aconteceu uma coisa interessante na viagem, que a minha bicicleta quebrou, né? O garfo da bicicleta quebrou. No transporte? No transporte. Aí eu cheguei lá, Porto Seguro não tinha nada, né? Mas aí eu lembrei que tinha uma pessoa que estava abrindo uma loja, que era um atleta, que era o Barcelos, no Rio. Foi mais ou menos nessa época que ele abriu a loja. E aí eu liguei para ele e disse assim, tu tem um garfo aí para me emprestar? Ele competiu, né? Ele competiu na prova. E aí sim, tenho. E ele levou o garfo e aí eu coloquei o garfo um dia antes da prova, né? O perigo de não fazer a prova. Mas enfim, larguei a prova. Quando eu fui olhar o start list, né? Que foi fixado, né, na parede, né? Colado no mural. Eu fui ver quem é que estava na minha categoria. Eu vi ali Leandro Macedo, toda aquela turma ali, né? Marcos Ornelas. Então, mas 3 vagas, né? Eu acho que isso aqui tá meio difícil, né? Mas eu tinha uma certa confiança, assim, né? E você sabia quem eram essas pessoas? Pelas revistas. Por causa das competições e das revistas, sabia né? os resultados. Mas, enfim, eu fui para fazer a prova, curti a prova e tudo mais. Eu estava ganhando muita experiência ali, estava realmente deslumbrado. Naquele ano... E era uma evolução, porque o objetivo deles era tornar aquela prova um Ironman no ano seguinte. O Fenteller era inclusive da tua categoria, né? Sim, a gente chegou a treinar junto com o mesmo treinador depois de um ano. Da mesma categoria também, tem mais isso. E aí, naquele ano, eles anunciaram que no outro ano eles iam fazer o primeiro Ironman oficial valendo vaga no Brasil. E aquele ano seria como um estágio para chegar no Ironman. E quem estava presente era a diretora de prova de Kona, que era Sharon Eccles. Ela estava lá assistindo a prova e elogiou muito os brasileiros, aquela coisa toda, né? E aí largou a prova, tá? A prova, eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive uma natação meio fraca, assim, em relação aos atletas de elite, mas quando a distância era mais longa eu meio que conseguia acompanhar o pessoal. Então eu saí num grupo e foi bem legal, né? Porque pude pedalar com o pessoal ali, interagir, né? Com os primeiros colocados ali. Durante a prova, em determinado momento, eu passei o Armando Barcelos e disse, aqui é teu garfo. Brincando com ele, né? Claro. Mas naquele ano, o Leandro Macedo e o Ken Glá, que foi o maior ganhador do Ironman lá em Porto Seguro, depois ele ganhou as 3 edições do Ironman lá, ele vinha dominando o ciclismo, né? Como era de praxe, ele dominava a prova lá. E uma coisa interessante, o Galindes quebrou no pedal, quilômetro 100, nem terminou o pedal, porque uma semana antes teve uma etapa do Troféu Brasil em Santos e ele virou duatlon. E aí ele fez a prova e a prova tinha que correr 5 antes, quem lá fez também, e eles forçaram demais e ele me disse lá depois que ele estava dolorido até quinta-feira antes da prova. Coitado, né? Mas enfim, quando eu larguei para correr, eu estava bem posicionado ali, eu estava entre os 20 primeiros e sempre correr junto com o Fernando de Fenteller. E a gente era parceiro, ele começou no triatlon lá no Rio Grande do Sul junto comigo, né? E aí aconteceu uma coisa bem interessante, eu não tinha muita noção de como que eu estava na prova, eu estava a fim de correr, saímos para correr ombro a ombro e conversando um pouquinho, e ele falou, vamos lá Beto, tá tudo bem. Eram 2 voltas de 14 quilômetros na orla, né? Tava quente, 32 graus por aí. E a gente não passou ninguém no início, mas logo em seguida a gente viu um competidor na frente. E ele olhou para frente assim e disse,
era um atleta que estava com, né, como sempre, né, uma sunga, todo mundo usava sunga, né? Sempre usei, né? E tava o nome dele marcado na sunga, né? Mas ele estava longe, eu não estava vendo, a gente estava alcançando ele, um pouquinho antes do retorno. E aí ele disse assim, Beto, sabe o que está escrito lá naquela sunga? Aí eu disse, não estou conseguindo ler ainda, né? Ele disse, slot. Vaga. Por quê? Não, aquele lá, porque estavam passando o pessoal voltando, né? Então a gente já estava contando. Ele viu que o Ken lá estava liderando, o Leandro encostou nele, aquela coisa toda, né? E foi contando quem vinha passando, né? Marcos Ornelas, então ele disse, aquele ali é o terceiro da categoria. Então ali está a nossa vaga. Quando a gente chegou bem perto, eu disse, não, mas Fernando, aquele cara ali é o cara que ganhou a prova no ano passado. Era eu? Escrito Michel Bogli. Legal, cara. E aí estava escrito na sunga dele, eu não lembro se estava Michel Bogli ou Michel Bogli, mas eu disse, eu não conhecia ele, né? Não sabia quem era. O cara ganhou a prova ano que vem, o cara é um monstro, né? Não só porque ele era grande, mas porque o cara era bom mesmo, né? E, claro, passou o retorno, a gente daí passou ele, né? Ali eu aprendi uma grande lição sobre o triatlon, né? Essa é uma das grandes lições que eu aprendi e que hoje eu passo, né, para os meus atletas, assim. Não importa quem você seja, não importa o quanto você treine, o quanto você tem experiência, se você treina 30 horas, se você treina 10 horas, se você faça nutrição, não importa o que você faça. Um dia você vai quebrar. Não importa quem você seja. Exatamente, E aquela foi uma grande lição, né? Porque isso acontece com todos nós. Né? Então eu lembro que, esse cara é o cara que ganhou ano passado. O cara destruiu aqui, o cara é muito bom. E tu estava correndo ali, realmente, não é porque eu estava correndo super bem, estava correndo bem, mas tu não estava no ano bom, né? Não, isso acontece. Estava morto, quebrado, meu Deus do céu. Isso acontece com na verdade, eu não devia nem ter largado, né? Mas eu larguei, enfim. E aí eu só fui descobrir isso anos depois. Mas enfim, isso é assunto para uma outra vez. Mas e aí? E aí a gente passou, né? A gente passou ali, depois fomos passando o pessoal. Na outra volta ali o Ornelas parou. O Fernando disse que, para mim, vou sentar um pouquinho. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso, porque as pessoas quebram, elas vão ficando devagar, né? Ele disse, eu vou sentar um pouquinho. E sentou no retorno, lá dos 14, né? E eu achei assim, por que ele sentou, né? Depois eu fui perguntar para ele, ele disse que sentou porque ele disse, vou ficar uns 5 minutos aqui. Quando ele viu, deu meia hora. Coitado, já tá quebrado. Mas também. Enfim, ali eu consegui a vaga, né? Inacreditável, assim, porque eu cheguei lá sem nenhuma pretensão, né? Era um atleta realmente amador, não tinha experiência em prova longa. Estava competindo com os melhores do Brasil no esporte, os caras que tinham mais experiência. Ali tava assim, era a prova que juntava todo mundo, né? Isso. E aí eu consegui a vaga, assim, né? E aí eu me lembro que na época tinha que levar... Quem organizava a prova era o Jean Madruga, né? Atleta olímpico, né? Campeão de natação, recordista, sul-americano, brasileiro, medalha de bronze. Um cara que foi o pioneiro, assim, em provas, né? De organização de provas, né? No Brasil, um dos pioneiros, né? E no outro dia eu tinha que fazer inscrição com ele lá, né? Primeiro a gente tinha que ir lá num palco bem legal, né? Eu acho que isso era uma coisa legal de Porto Seguro. Época da lambada. A gente subia num palco numa festa e eles chamavam a vaga, mas a gente tinha que ir lá na frente dizer sim ou não. Isso, né? Não bastava levantar. Era meio que um rito, assim, isso, né? Sim, não. Né? E o cara tinha que dizer não lá, né? O cara tinha que subir lá para dizer não. Meio quero. Estilo Silvio Santos, você lembra? Que o cara ficava numa cabine... Isso. Tipo uma cabine telefônica, parecia um foguete, ele ficava, sim, você quer trocar um carro por um pregador? Sim! Aí a galera gritava, né? Exato. E aí tinha todo esse ritual, no outro dia você tinha que ir lá fazer inscrição. E daí tinha que levar um cheque em dólar, né? Ou levar lá um travel cheque. E eu levei um cheque em dólar, porque eu tinha um aluno que tinha conta nos Estados Unidos, eu levei um cheque em dólar mesmo, assim. Entreguei, assim, na frente dele, assim, e ele ficou, assim, olhando para mim. Roberto, mas tu sabia que tu ia pegar essa vaga? Ele me perguntou, né? E eu disse sim. Claro, não sabia, claro que não. Mas vai que eu pego, deixa eu levar o cheque. A gente fazia isso, né? Deixa eu já levar uma grana, porque vai que eu pego. Vai que eu, né? Mas eu falei para ele, sim, eu sabia que... Claro que não, né? Mas, enfim, e aí foi bem legal, porque eu fiquei super, na realidade, empolgado e ao mesmo tempo assustado, né? Eu nunca tinha corrido uma maratona, ia fazer a minha primeira maratona, meu primeiro Ironman, já no Havaí.
que era aquela prova. Claro, e a prova era no mesmo ano, óbvio, né? Mesmo Agora ano. desculpa, Então, agora que me ocorreu, claro. Sempre no último fim de semana de maio, então eu tinha 20 semanas para me preparar para um Ironman, sendo que eu nunca tinha corrido uma maratona e então, peguei a vaga, e agora? Né? E aí treinei. E sabe que uma coisa interessante, Michel, claro, eu fiz várias provas de Ironman, 5 vezes em Kona, né? E às vezes quando me perguntam do meu treinamento, eu disse, olha, a prova que eu mais treinei foi a primeira. Né? Eu realmente treinei muito, assim, eu fiz um volume. Naquela absurdo. época a gente treinava, acredito que a gente treinava muito mais, apesar de ter noção, de eu ser treinador, de ter noção assim, de fazer o treino correto, a gente ainda treinava um volume muito maior do que precisava, né? E eu treinava 30 horas, então cheguei no momento que eu cheguei a treinar 30 horas, mas não só 30 horas, eu fiz isso durante 2 meses, né? E pedalava 600 por semana, isso sendo realmente amador, eu continuava trabalhando, dando aulas de natação. Com uma rotina, vamos dizer, normal, né? Normal, assim. Hoje eu não consigo entender como que eu conseguia fazer aquilo. Eu não conseguiria... Curioso isso, né? Às vezes a gente quer lembrar como é que eu tinha energia, tempo, organização para fazer, cara. Eu também tenho mais ou menos essa mesma impressão de vez em quando. E aí foi quando eu fui para Kona a primeira vez, foi espetacular, porque foi esse misto, assim, de... como a gente fazia naquela época, né? Era um pouco aventura, né? A informação que chegava para nós e que era verdadeira, né? É que realmente era uma prova difícil, as condições climáticas elas eram impressionantes, né? Você poderia estar correndo com temperaturas perto dos 40 graus, você tinha que enfrentar um vento que era realmente muito forte, num terreno acidentado. O mar não era difícil, mas não era também uma coisa assim, você vai nadar com roupa de borracha nem nada, era sem roupa. Enfim, e uma prova super competitiva, né? Então, assim, mas quando eu cheguei lá na prova, assim, a gente já acaba se sentindo muito bem com aquele clima, com aquela sensação de estar ali naquele local com mais pessoas, e o clima para você fazer a prova, concluir, ela era muito especial. E por que eu falo isso? Essa é uma das experiências que a gente pode passar para as pessoas, é que como a prova surgiu ali, né, não exatamente naquele local, né, mas no Havaí, né, não foi naquela ilha, mas eles tentavam ainda cultuar muito aquele espírito do Ironman, né? Então, isso, o espírito do desafio, de você completar aquela distância. Então isso era muito importante lá. A gente sabia quem eram os caras que iam competir para ganhar, a gente sabia quem eram os atletas profissionais. Isso aparecia muito, mas o espírito da prova aparecia muito para nós, né? Você tinha algumas situações lá muito interessantes de como trazer as pessoas para o evento de uma forma positiva. Você tinha a Parada das Nações, você tinha, né? Parece aqueles papos de velho, né? Você tinha, né? Ainda tem, né? Mas é uma prova que tem isso, né? De ser realmente trazer como... O americano faz muito bem feito, né, cara? Quando ele quer fazer uma coisa assim, tipo um espetáculo, ele transforma as coisas, né? Uma visão muito legal dos americanos. A gente tem que tirar o chapéu. Um dos pontos altos da festa que eu achei assim que foi ali que quando eu fiz meu primeiro Iron, então eu entendi muito sobre isso, né? Foi aquela cultura ou aquele, digamos assim, a tradição do Ironman do Havaí de que os últimos colocados que chegavam à meia-noite, então você tinha a Avenida da Chegada, que é a Ali Drive, né? Ela ficava simplesmente lotada. Todos os caras que chegaram na prova lá às 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite tinham ido para os seus hotéis, tomado banho e voltavam para receber os últimos. Então essa demonstração de humildade, de compartilhar aquele evento era muito grande, esse espírito, né? O primeiro colocado colocava o colar, aquele de flores, no último colocado. Então essa tem uma simbologia muito legal. Essa simbologia do primeiro colocado colocar no último e o último colocado ser ovacionado, foi uma coisa que me conquistou. As pessoas comemoram, né, torcendo para que ele chegue antes do tempo do corte, isso até hoje, né? A avenida estava cheia lá, então assim, era 11h30 da noite, a gente estava cansado, né? Eu fiz um Ironman, né? E estava todo mundo lá sentado na guia lá, recebendo os últimos, né? E era assim, todo mundo, Michel, então não é assim, tipo 20, 30 pessoas. Arquibancada lotada, meia-noite, para receber o último, né? E esse espírito aí me conquistou mais ainda. Ali foi onde eu tive, assim, o grande... Assim, pô, isso aqui é bom demais, eu tenho que ficar nisso aqui é demais, tem que voltar aqui. Tem que voltar.
O teu primeiro Ironman foi assim? Foi o primeiro Ironman. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Né? Então, assim, todo aquele esforço, todo aquele treino muito duro que eu fiz pro primeiro, assim, que eu lembro que depois eu não repeti um treino tão duro assim, né? Mas tudo aquilo se apagou ali naquele momento, claro, né? Assim, isso aqui vale muito a pena. Por sorte, né? Acho que a cabeça do seu irmão é assim, a gente esquece rapidamente, isso, né? Não, isso aqui é demais. Estar aqui, competir aqui, participar já é uma dádiva, né? Bom, no ano seguinte você voltou, se classificou em Porto Seguro, provavelmente novamente. Sim. Aí você fez um Ironman em Porto Seguro? Sim, aí foi o primeiro Ironman oficial valendo vaga no Brasil, em 98, Brasil, né? Então foi uma prova que daí eu já consegui, só por ter passado por a experiência, já fiz uma prova melhor, já me senti muito bem, assim, mais seguro, né? Tanto pelo treinamento, né? Você já adquire uma experiência no treino e também por conhecer, né? O local, já saber como funciona, né? Então foi uma prova legal, eu também me lembro que me classifiquei ali entre os 10 primeiros, consegui a vaga. E esse ano, esse segundo ano, a gente sempre é um ano muito difícil para os atletas, né? Quem faz do primeiro para o segundo, eu acho que é o mais difícil. Depois a gente meio que aprende, né? Mas do primeiro para o segundo, a gente sempre tem em mente o quê? Melhorar. Né? Você acha que tem que melhorar, né? A qualquer custo, né? Você tem que melhorar. A ideia, o foco é esse sempre. Ninguém faz o segundo, assim. Primeiro a gente quer completar, claro, mas o segundo a gente sempre tem essa coisa do ser humano. Vou fazer mais rápido, vou fazer mais não sei o quê. E aí eu realmente fui treinar, fui tentar treinar melhor, fui tentar ajustar. E pro meu azar ou sorte, a gente teve um inverno muito duro lá aqui no sul, né? Foi o inverno mais frio nos últimos 40 anos, então 40 anos, né? Então a gente teve médias assim próximo dos 10 graus durante um mês inteiro de agosto, né? E eu me lembro assim que foi duro demais para mim treinar naquela condição. Chegou o ponto assim de quando eu tava no final assim do treino, assim, eu dizia assim, isso aqui não tá valendo a pena. De muito duro que eu tava. Mas aquilo na realidade também eu sofri um acidente de bike, um carro me atropelou, quebrou minha bike, enfim, né? Aqueles probleminhas, né? Bem no pico do treino, mas enfim eu consegui resolver. E foi a coisa mais legal. Eu sempre falo isso porque a gente também aprende com os erros, né? Com essas situações. Quando aconteceu o acidente, eu ter passado por todas aquelas dificuldades ao ponto de quase querer desistir de ir, eu viajei para Kona e cheguei em Kona, saí de Porto Alegre com 12 graus de temperatura, pousei em Kona lá, 30 e poucos, né? Já primeiro dia só com só dor de cabeça e aquela coisa. A hora que abre a porta do avião e você sai, é um baque, né? E aí eu cheguei lá e aí eu pensei o seguinte, né? Eu chegava sempre 9 dias antes da prova, treinava um pouquinho lá, né? É legal fazer isso lá. E aí uma coisa que foi muito legal, por todas essas situações que me aconteceram, eu meio que desliguei um pouco da prova. Pensei assim, vou relaxar e vou ficar tranquilo aqui, sabe? Vou fazer a prova numa boa, esquece o tempo, esquece melhorar. Alguém te orientou a agir dessa maneira? Ou foi uma coisa que você mesmo resolveu falar, agora que eu estou atropelado, não vou agora ficar encanado? Eu segui treinando, eu treinei com a bicicleta emprestada, aí veio um quadro, eu fui seguindo treinando e tal. Mas eu estava muito desgastado mentalmente do treino. Imagino. E aí eu cheguei lá, eu relaxei mesmo, assim, sabe? Eu fiquei lá treinando, mas eu fiquei muito tranquilo. E isso aconteceu por 2 vezes comigo, né? E aí depois eu te explico. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: eu tirei toda aquela carga de dar resultado. E isso eu acho que foi a grande situação para mim, grande coisa positiva da prova. Muita gente relata isso, né? Importa amador ou profissional, o cara relata isso. A hora que você relaxa, a hora que você diz, agora isso aqui também vou completar, é quando normalmente a pessoa tem o melhor desempenho, né? E foi exatamente, essa prova foi a prova que eu considero uma cabeça assim, importante, né? Espetacular. A prova lá foi um ano, como no primeiro ano, foi um ano muito duro, né? 97 foi um ano que ventou em Kona na ida e na volta no ciclismo. Tanto que o melhor resultado foi do Thomas Hellriegel, que foi a primeira vez que um alemão ganhou a prova lá, né? Eu lembro. E ele ganhou com 8,33, né? E pedalando muito, né? Então, assim, 98 também foi um ano duro, foi um ano com muito vento, né? E eu fui pedalando e a gente só fui sair da água ali e fui pedalando para Ravi, né? Muito vento.
E quando eu bati no retorno, aquela coisa natural que a gente fazia, que é quando começa a descer as bicicletas de ravia, a gente começa a contar, 1, 2, 3. É assim, né? Não tenho nada para pensar ali, muito, né? Só subida e vento contra. E aí eu vi que eu estava entre os 50 primeiros, assim, pô, que legal. Uau. Tô bem, né? Então tá tudo certo, né? Entreguei a bike, acredito que alguns me passaram no final. E aí a gente antes entregava a bike. Mas você percebeu que você estava rendendo, Tava rendendo, pelo teu padrão. assim, mas a gente olhando aquela velocidade 25 por hora, assim, a gente perde a noção, do que é bom, o que é, né? O que é ruim, né? Mas eu vi que eu estava ali bem posicionado. O primeiro ano eu tinha sido... tinha chegado na posição 67 no geral, né? Tinha sido já o segundo brasileiro, né? Já é excelente, né? Já tinha achado bom. E aí eu saí para correr, né? E aí eu não usava monitor cardíaco na prova, eu gostava de usar o meu feeling, né? E aí eu saí para correr, estava me sentindo muito bem, assim, né? Apesar dos quase 40 graus, né? E a gente largava a bicicleta 10 km adiante do pier, né? No Kona Surf, que era um hotel que tinha mais adiante. E vinha correndo até a cidade, até a vila, até a Kona ali, né? Onde é a largada e a chegada. E onde estava todo o público. Quando chegava bem onde está o público, a gente desviava e subia lá para onde é o ciclismo, né? Para o deserto, né? E eu vinha correndo e aí eu fiquei com medo de estar fazendo forte, né? E aí eu resolvi fazer uma coisa, eu vou fechar a boca e tentar respirar só pelo nariz. Se eu conseguir respirar pelo nariz é porque eu tô bem. Tá num ritmo mais lento. Aí eu fui correndo, respirando pelo nariz. Você já tinha feito isso em treino? Sim, uma vez ou outra, né? Mas naquele momento ali eu realmente estava preocupado, assim, né? Será que eu vou quebrar, né? E aí eu fechei a boca, fiquei respirando pelo nariz, porque eu estava passando muita gente. Eu comecei a passar, assim, gente, né? 1, 2, 3, o pessoal... A gente perde um pouco a referência, né? O pessoal quando andando muito andando muito devagar, assim, né? E lá em Kona, né? Eu usando aquele meu reloginho Timex, assim, a marcação lá em milhas, a gente já não calcula em milhas, isso, vamos pela sensação. Não tinha GPS, então, naquela época. E aí eu me lembro que uma das coisas legais, assim, que vinha caminhando, assim, naquela ali drive ali, o Dia Madruga, né? Que tava lá para promover a prova dele. Ah, legal. E ele falou assim, Roberto, tu tá muito bem, a galera tá quebrada aí na frente. Ele falou isso para mim, assim, deu um incentivo, assim, mas foi muito legal, porque naquela época, então, a gente tinha pintado na panturrilha uma letra que era a nossa categoria, né? Isso. A, B, C, D, né? A minha categoria era 30-34. Quando eu passei pela cidade, tava todos os brasileiros, o público assistindo, né? O pessoal que foi de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tinha um amigo lá também assistindo a prova. E aí quando eu passei por eles, o pessoal aplaudiu, vamos lá. E quando eu passei por eles, uns 50 metros adiante, eles olharam minha panturrilha e viram a letra, né? Então eu já estava uns 20 metros adiante deles, aí um deles gritou, tu tá em primeiro na categoria. Porque provavelmente ele controlou quem... Exato, E aí, na hora que ele falou aquilo, eu nem imaginava, né? Mas ainda faltavam 32 quilômetros, 30 quilômetros, né? E aí a gente vai para a estrada, vai correndo no meio do deserto, a mesma estrada onde a gente pedala, até o retorno, que é no Energy Lab. E aí eu passei mais algumas pessoas, assim, mais alguns atletas, e aí a gente começa a ver quem está retornando, né? E aí eu vi que eram atletas profissionais, o primeiro colocado, naquele ano foi o Peter Reid, que ganhou, e aí entrei no lab e encostei num alemão. E aí a gente foi junto correndo, e ele era amador também, da 25 a 29. Ele era o primeiro da 25 a 29. E a gente foi contando e só tinha profissional na nossa frente. Uau! E nós éramos 24 e 25 no geral. E aí a gente foi excelente. Voltando para a cidade. Aí você cresceu. Começou a respirar pelo nariz, pela boca, dane-se. Não, daí aconteceu uma coisa interessante. Outra lição que eu aprendi naquele dia. Eu tinha uma orientação de nutrição, né? Eu era mais preocupado com aquilo na época, né? A gente não tinha tanta informação, usava gel e tal. Eu fui tomar o gel saindo do lab e o gel simplesmente não entrou, né? Não deu, né? E aí eu senti que começou a faltar energia e aí passou um posto de hidratação e aí o pessoal com aqueles copos de Coca-Cola, Gatorade, de Coca-Cola, né? Mas mais a Coca-Cola. Eu disse, eu preciso de açúcar. E aí eu tomei pela primeira vez Coca-Cola numa prova. Eu achava que aquilo, pra que tem Coca-Cola, né? Naquela época a gente achava pra quê, né? E aí quando eu tomei aquela Coca-Cola, né? Hoje a gente já sabe por que aquilo acontece, né? O açúcar mais simples, da mesma maneira que ele é o pior alimento,
ele naquele momento ele era o melhor, né? Porque Exato, ele é absorvido muito rapidamente, né? E aí eu voltei. Te tira do fundo, né? Exatamente. E aí eu fui tomando aquela Coca-Cola e voltei a correr muito mais rápido, inclusive, né? E cheguei no final. Eu fui 25º, aí ganhei a categoria lá, a minha categoria, fui o segundo amador na prova. E aquilo para mim também foi um incentivo, né? Assim, mas porque eu fiz uma prova boa, assim, bem relaxado e curtindo mesmo o estar ali, né? A presença de estar ali e fazer a prova, sem a preocupação com o resultado, né? Você lembra se depois da prova você ficou muito quebrado? Então, eu tinha uma característica, assim, eu fiz muitas provas, né? Mas assim, quanto melhor era a prova, quanto mais forte eu fazia a prova, eu conseguia correr melhor no final, mais quebrado eu ficava. Eu realmente ficava, nos dias que seguiam, eu mal conseguia andar, assim. Porque você, de fato, deu seu 110%, isso, né? Como a gente costuma dizer. Isso. Então, quando tinha um Ironman que eu quebrava um pouco nos últimos 10 e não conseguia correr tão forte, corria mais devagar ou trotava no final, que é muito comum, que não é tão difícil de acontecer, eu recuperava muito rápido, né? No outro dia eu ficava só um pouquinho dolorido. Tipo, a gente consegue dar um pouquinho mais aqueles últimos 10 quilômetros, eu acho que isso que deixa mais dolorido, né? O atleta, né? Então, não me preocupava com isso. Mas eu sempre tive o que me ajudou também, assim, foi que eu nunca tive lesões, eu nunca me machuquei, nunca fiquei parado por ter lesão, então eu ficava dolorido. Em nenhum momento você pensou, cogitou em deixar um pouco de lado a tua vida como professor para se dedicar somente ao triatlon, principalmente depois desse resultado excepcional? Sim, em Kona? Daí depois disso surgiram os primeiros apoios, assim, né? Então eu tive apoio da Pão de Açúcar, da equipe de Pão de Açúcar, porque era o patrocinador também da prova em Porto Seguro, né? Então isso me apoiou muito, né? Assim, me ajudou muito, né? E aí foi quando eu comecei a competir na Elite, né? Aí você já em Porto Seguro já tinha que se inscrever na Elite, separado do amador, né? E aí eu, a partir daquele ano 99, eu comecei a competir como, digamos, profissional, né? Mas naquela época o patrocínio não sustentava isso, né? É claro que eu tinha uma certa ideia de melhorar um pouco isso e dedicar um pouquinho mais de tempo, né? E foi o que eu fiz, eu realmente me dediquei mais àquilo do que ao meu trabalho, né? Mas eu continuava trabalhando e o patrocínio, digamos assim, essa ajuda, ela não supria a minha vida pessoal, né? Então eu simplesmente usava aquilo para manter no esporte dentro de um nível mais alto, né? E foi o que eu fiz nos anos que se seguiram, até 2003, né? Fiquei fazendo as provas de mais ali Porto Seguro e Kona, também participei do Mundial em Nice, fiz algumas provas fora, assim, mas fiquei mais nesse Mundial de Nice, você diz aquela prova que era 2/3 de Ironman, que era... Isso. Era um pouquinho mais, assim, e era um triatlon tradicional, e no ano que eu fiz foi o Mundial de longa distância. Ah, mais legal ainda, hein? Fui em 2002, né? E depois em 2002, quando a prova veio para Florianópolis, eu perdi o patrocínio, então, porque a equipe Pão de Açúcar não tinha mais a equipe de Ironman. E aí ainda em 2002 eu resolvi que daí talvez eu fosse participar como amador, mas aí eu fui fazer o Campeonato Brasileiro em Fortaleza, né? Primeiro Campeonato Brasileiro de longa distância. Aliás, 2001 fiz o primeiro Campeonato Brasileiro de longa distância, foi em novembro. O Leandro ganhou e eu fui segundo. E aí em 2013 eu fui 2001, em 2002 eu fui de novo e aí eu ganhei a prova. Ah, legal. Né? Lá em Fortaleza, lá no Cumbuco. E aí aquilo me qualificou para o Mundial, né? Uma prova parecida com as condições do Ironman, né? Do Havaí. Exato. E aí eu fui para o Mundial, né? Foi uma experiência também muito interessante lá. Eu caí na prova, caí lá naquelas montanhas, claro, né? Não tinha tanta experiência assim. Eu caí também. Mas uma prova muito legal também, muito diferente, muito bonita, assim, né? Também foi bem legal. E aí segui. Depois, a última prova que eu fiz como profissional foi o Ironman Brasil aqui em 2003, em Florianópolis, que eu fui sexto colocado. Eu vinha sempre chegando entre os 10 primeiros ali, sempre no Brasil. Fui quarto, cheguei a fazer um quarto colocado lá em Porto Seguro. Mas aqui, quando mudou para Florianópolis, a melhor colocação foi em 2003, que eu fui sexto. Para mim também foi uma das provas também
com esse mesmo sentido. Eu não estava preocupado, assim. Olha lá. Larguei na prova, assim, eu já sabia que não ia mais continuar competindo na elite. E aí resolvi só largar a prova para completar, assim, no meu melhor, assim. E acabou tendo uma excelente colocação. Uma excelente prova. Na verdade, foi uma das provas que eu acertei, assim, tipo... Não é só o tempo, né? É isso que eu queria saber. Você fez 15 Ironman, né? Contando 5 do Havaí, mais 10 contando os primeiros, e inclusive aqui em Florianópolis. Qual foi a melhor prova a que te dá melhores memórias? Não necessariamente uma que você tenha vencido ou... Então, a prova que te dá que tem um gostinho especial para você. Essa prova de 98 foi legal porque ela foi uma prova que me ensinou muito, né? Por ser aquela prova que eu não esperava muito e tive um bom resultado ali de colocação. Depois, em 2000, em Kona, eu também fui muito bem, assim, fiz uma prova... Sabe quando você está no dia inspirado, assim? Que parece que você não sente a prova, todo mundo reclama da prova, assim, e fica chorando. Que é a melhor maneira de você competir, né? Mas são raras as oportunidades que você tem o dia certo na prova certa, né? Então, às vezes você tem que estar... Tudo tem que dar certo, inclusive você tem que estar mentalmente muito bem, né? Você tem que estar muito certo, não distraído, né? Concentrado e leve, é um estado mental muito difícil, né? Você está focado, concentrado e ao mesmo tempo não está tão tensionado, né? Esse é um momento raro, né? Isso. E em 2000 eu consegui isso, né? Fiz uma boa performance lá. Eu competi no profissional, eu já não fui tão bem, quer dizer, talvez como em 98, eu fui 28º, mas eu senti que ali eu fiz assim o máximo que eu podia mesmo, não tinha como fazer mais que aquilo, né? E eu achei um ápice, né? E depois em 2003 também em Florianópolis que eu atingi, eu acho que o meu pico de experiência como atleta, assim. Mas você já havia competido aqui em Florianópolis em 2001 e 2002? Isso, 2001 e 2003 já era a tua terceira prova. 2002, inclusive, eu já competi como amador e aí depois em 2003 resolvi voltar de novo a fazer na elite, mas sabia que ia ser a última, né? E 2003 foi uma prova também muito boa, eu atingi assim um nível de maturidade na prova, de tranquilidade, de estar acho que fisicamente foi onde eu atingi meu ápice, fisicamente. Que curioso. Estava com 35 para 36 anos e ali eu acho que foi onde eu acumulei toda a experiência. Então, a experiência... porque tá vinculado, não dá para você separar, né? O corpo da cabeça. Exatamente, a experiência e a parte física, né? Depois disso, claro, a parte física sempre está meio que caindo um pouco, mas... Isso, mas você consegue compensar por um tempo, você consegue compensar com a experiência, né? Exato, e ali eu acho que foi esse ápice, né? E aí depois comecei a me dedicar realmente mais à profissão de treinador, já aqui em Florianópolis, e participei de todas as provas aqui como treinador. Uma ou outra prova eu fiz depois disso, né? 2008, acho, depois 2013, né? Então, mas aí já com outro foco, assim, né? Deixa eu te tocar agora em dois assuntos que são polêmicos, mas os dois acho que, enfim, são polêmicos, são antigos e são atuais ao mesmo tempo. O triatlon, como esporte, na minha opinião, ele vem mudando como esporte. Na minha opinião, eu acho que o triatlon, a partir do momento que ele incorporou o vácuo, ele mudou para outro esporte. Poderia ter outro nome, inclusive. Mas continua sendo triatlon e é triatlon, enfim. Mas desde a nossa época, né, a gente competiu junto muitas provas, até hoje uma polêmica ainda continua e eu tenho ouvido muito isso recentemente, porque continuo treinando no Clube Pinheiros com um monte de gente que está competindo, inclusive está aqui e tal, mas que é uma coisa que parece que eu voltei no tempo e estou em 1990, que é a polêmica sobre o vácuo, quando a prova é ilegal, como aqui em Floripa, como os 70.3. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você tem uma opinião formada? O vácuo deveria ser liberado? O vácuo deveria ser proibido de alguma outra maneira? Né? Eu tenho uma esperança, vamos dizer assim, de que em algum momento eles vão criar algum sistema tecnológico, algum dispositivo ou chip da tua bicicleta, ele vai conseguir detectar se tem alguém perto de você ou não. Porque assim, é um assunto muito chato. Sim. Né, quando você está competindo numa prova e você vê que tem gente usufruindo do vácuo, realmente é uma deslealdade, né?
Mas é uma coisa que ainda persiste, principalmente porque as provas onde o vácuo não é permitido, como aqui em Floripa, elas acontecem em percursos de circuito, onde fica muito mais difícil, inclusive, para o atleta se ver livre do vácuo. Ele tem que fazer uma força para não pegar vácuo, o que acaba também atrapalhando a performance dele. E hoje em dia, num mundo onde todo mundo quer postar nas redes sociais o seu tempo e tal, acaba criando mais conflito ainda. Qual a sua opinião a respeito dessa polêmica? Primeiro, quando o vácuo começou a ser liberado ali no meio da década de 90, 93 para 94, apesar de ser contra na época, depois eu entendi por que isso tinha que ser feito. Na verdade, deveria ser feito mesmo para a evolução do esporte, para ele se tornar olímpico, foi uma exigência do Comitê Olímpico Internacional. Por quê? Porque as provas se tornaram tão competitivas lá nos Estados Unidos e nas provas classificatórias do circuito mundial, em que os atletas terminavam a prova durava 2 horas e ficavam mais 2 horas julgando os pedidos de protesto, né? Isso não era possível. E acabou se tornando, os critérios eram muito subjetivos, né? Um sujeito em cima de uma moto a 40 por hora, tendo que abrir uma cronometragem de 20 segundos para um atleta, sendo que nesse meio tempo um outro atleta poderia estar entrando nessa outra zona de vácuo, que seria uma terceira. Ou seja, a possibilidade de erro era muito grande. Muito grande. Isso para valer uma medalha olímpica, do jeito que estava, não estava legal. E eles tiveram que fazer isso. Realmente mudou a prova olímpica, né? Então, e no início, claro, foi liberado apenas para os atletas profissionais. Eu acho que foi, naquele momento, acertado sobre esse ponto de vista, sobre essa ótica. Né? A evolução do esporte para mostrar para o mundo como um esporte que era já representativo, como um esporte que tinha que estar na Olimpíada, tá? Mas para o atleta amador, claro que o espírito da prova era outro, uma prova contra o relógio, contra você mesmo, enfim, tem todo esse espírito. E a gente sabe que altera muito, né? Eu quando observo uma prova de triatlo olímpico, eu acho muito legal as provas, elas têm uma estética muito bonita, são muito competitivas, quem entende do esporte consegue assistir a prova, né? Mas você tem um stand-by ali no meio da prova, você vê o pessoal saindo da água, e aí tem 1 hora de ciclismo que você pode sair para almoçar, voltar, e aí você vai assistir a prova, né? É um aquatlon, né? E aí você sabe quem vai ganhar é quem está no primeiro pelotão. Se tem 10 no primeiro pelotão, você sabe que você é do primeiro ao 10º que está ali, né? Ninguém do segundo migra por, né? As diferenças de 1 ou 2 segundos nos 10 mil. É meio que parece que uma Fórmula 1, né? A largada é importante e as últimas voltas. O meio é uma coisa que raramente acontece alguma coisa, né? Ou é uma queda, ou é enfim, uma falha mecânica. E aí a seleção já está lá na natação. Quem não nada não pode nem competir e quem não corre não ganha. Isso. A realidade é essa, né? Mas aí você teve uma outra situação que foi... Então, esse foi um problema no triatlo. Então, a gente passou para a situação e isso fortaleceu o Ironman. Se às vezes me perguntarem por que o Ironman se fortaleceu na década de 90 e atingiu o seu pico no início dos 2000 ali, né? Nos Estados Unidos foi a época de maior volume de triatlo de longa distância, foi na década de 2000 a 2010. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas foram perdendo o interesse pelo triatlo olímpico por conta disso, naturalmente, né? E aí teve uma outra situação que eu achei que foi mais interessante, por isso que se você me pergunta se eu acho que está melhor, eu acho que sim, que foi o triatlon 70.3, a meia distância, né? Claro. E que daí criou uma situação desafiadora e a prova continua sendo sem vácuo. E aí, com a questão do vácuo, como é que começou isso, né? Começou quando as provas começaram a ser organizadas com mais pessoas. Então você observa que, independente do local onde você vai... Que é uma necessidade dos organizadores, claro, para fazer a coisa dar dinheiro. Exatamente. Né? Então você tem ali... Não estou dizendo que está errado, né? Mas é compreensível. Um percurso mais de 1.000 atletas vai acontecer. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em Kona. Em Kona. Que é o atleta que, ele tá ali porque ele é um cara experimentado, não é um cara que não tem noção, não é um cara que está a fim de trapacear. E a trapaça, a gente tem que entender por que o vácuo, quando ele é trapaça, por que ele acontece. A trapaça, ela tem um mecanismo natural do ser humano, da trapaça. São 2 mecanismos que auxiliam a trapaça. É você observar que talvez você não seja punido. Então, esse é um mecanismo. Então, você tem que ter certeza que talvez você não seja punido. E a outra é observar que outras pessoas também estão trapaceando junto.
quando a pessoa observa isso, a maioria do ser humano faz a trapaça, né? Isso em qualquer ocasião. Isso serve para o cara que digamos assim, que só nega imposto, o cara que passa um sinal vermelho, o cara que corta no trânsito. São duas coisas. Eu não vou ser punido e mais gente está fazendo. Não é? Isso, eu não sou único. Sou só eu. Então isso te dá uma falsa permissão para que você possa cometer o mesmo tipo de... Isso eu estou te dizendo que foi num texto que eu li sobre trapaça, né? De forma geral, não no esporte. Isso foi testado, inclusive, né? E assim, eu vejo então que as pessoas têm que ter a questão da oportunidade. O que eu vejo assim, quando a pessoa faz a trapaça, aí a gente depois pode comentar também com relação ao doping. Esse é o próximo assunto polêmico que já está me ocorrendo aqui. Assim, por que eu estou fazendo essa prova? Por que eu, por exemplo, não pego o vácuo? Por que eu, Roberto, não pego? E não gosto, e fujo, e chego a sair do pelotão. Inclusive nas provas com o vácuo eu saio do pelotão. Eu tenho medo, mas eu tenho um pouco de medo também. Eu não gosto de andar em pelotão. Porque no fim eu quero fazer a prova para mim. Tá? E aí eu tenho duas situações que eu tenho que dizer. Aquele cara que fica realmente muito indignado. E aí eu fico pensando assim, mas por que tu tá fazendo a prova? Não é para ti? Então tu não tem que te preocupar. Se Isso pra é ti, verdade, tá. Então, mas aí você vai dizer o seguinte, Roberto, mas e o cara que quer ir para Kona? O cara tá a hora que tem alguma coisa em jogo, né, que é uma vaga, né, não é necessariamente um dinheiro, mas é a vaga ou isso. E tem lugar no pódio, né? O que muitos podem alegar é isso, tem um lugar no pódio, o cara quer eventualmente. Tá, eu até pensei numa solução para isso. Né? Esses tempos eu pensei numa, tá? Mas aí tem toda essa questão da tecnologia e tal. Mas eu sempre pensei assim, eu sempre falo para os atletas assim, né? Os meus atletas, cara, tu não vai para vaga, cara, faz a tua prova, não é isso que tu quer. Curte, controle, né? O né? que você consegue controlar, né? Exatamente. É a única coisa que tu pode fazer é controlar a ti mesmo. Os outros você não consegue controlar. Isso é para tudo, quando o cara tá furando um sinal de trânsito, quando o cara tá sonegando imposto, quando o cara tá fazendo 1000 coisas diferentes, você dizer assim, não, eu não vou fazer, tá? Você tem que tomar essa atitude. Então, pessoalmente, eu acho assim. Aí, com questão à competição, a gente pode pensar no seguinte, quantas vagas... Vamos dar um exemplo aqui do Ironman Brasil, tá? Que não é diferente dos outros Ironmans, né? As pessoas não fazem mais trapaça aqui do que nos outros lugares. Isso, tá? Quantas vagas tem para Kona? 40 vagas, tá? Quantos atletas estão aptos a disputar essa vaga? Cerca de 200, talvez, 200. Que tempos tem que fazer para conseguir a vaga hoje? A gente sabe, né? Que hoje um atleta de 50 anos... você consegue. De 55 para baixo, se não fizer abaixo de 10 horas ou 10 horas e 30, ele não tem chance. Não tem chance. Evoluiu muito, né? A gente lembra muito disso, né? Os tempos como evoluíram nos amadores. Então você vê assim, quantas pessoas conseguem fazer abaixo de 10 horas e 30? Cerca de 200 pessoas, talvez? Bom, eu acredito que as largadas em ondas foram uma grande evolução do esporte, né? Ajudou muito isso. Uma das intenções da WTC é tirar um pouco até da competitividade, separando as pessoas e cada um tendo que fazer a sua prova. E o que eu penso é o seguinte, esses 200 primeiras pessoas que já têm tempos abaixo de 10 horas e 30, tem que largar na frente, pouco depois do profissional, independente da sua categoria. E esses primeiros 200, eles têm que realmente ser mais rigorosos com essas pessoas, ou seja, você consegue... É como se fosse uma subcategoria do profissional, da elite. Você consegue controlar 200 bicicletas. Porque teoricamente essas pessoas são as que estão concorrendo ao vácuo e você faria um critério pelo tempo. Exatamente. Então você não tem como controlar 1.500 bicicletas. É muito difícil. Eu já fiquei em cima de uma moto, realmente muito complicado. Envolve inclusive segurança. Né? Isso, exatamente. E talvez você não vai ter tanto trabalho de fato no final do pelotão. Sim. Né? Porque as pessoas estão com aquele medo de que eu posso ser desclassificado. Isso, né? Tá valendo, as pessoas que estão ali já têm uma pré-qualificação. Mas tem aquele cara que nunca fez, que não tem um tempo lá abaixo de 10h30 e tá lá atrás, entendeu? Bom, ele vai ter que fazer de algum jeito, né? Ele vai ter que fazer a primeira vez, e é um risco, não tem como ser perfeito, né? Mas o que eu vejo é que, para a maioria das pessoas, o que tu falou ali antes foi uma coisa importante. As pessoas vão fazer a prova e depois vão postar e depois vão fazer assim. E talvez essa seja uma coisa que a gente ainda tenha que evoluir. Essa ainda é uma evolução. É um momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas
estão se comunicando mais. Eu acho que sempre tudo que a gente está fazendo hoje em termos de tecnologia é melhor, tudo é ótimo, a informação está aí, eu estou aqui conversando contigo, as pessoas vão estar nos ouvindo em muitos lugares diferentes, isso é perfeito. No mundo inteiro. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo as pessoas, é uma coisa muito rápida, né? Essa tecnologia ela se desenvolveu de forma exponencial. E as pessoas não sabem lidar muito com isso. Mas isso é um fato. A gente ainda está engatinhando eu nesse acredito caminho. que isso vai evoluir. E a gente vê que evolui. Por que evolui? Você me fala dessas pessoas então que ganham, que fazem, que por causa disso. Quantas dessas pessoas tu conhece que estão há mais de 10 anos fazendo triatlon de longa distância? A gente não conhece. Quem está há mais tempo no esporte, que é quem se beneficia do esporte, não estou dizendo que é eu, né? Outras pessoas, alunos meus, né? É quem realmente não precisa disso. Então essas pessoas que têm essa necessidade de aparecer, ou elas mudam com o tempo, porque elas realmente vão dizer assim, não, chega, isso não é o legal. O mais legal é fazer porque eu gosto e curtir o evento. Ou elas saem do esporte. Elas saem, simplesmente elas saem. Então, ela já decretou o problema dela, o final dela já está ali, ela já se puniu naturalmente. Entendeu? Ela não criou uma história legal. Né? Estão no esporte ou pela razão errada, ou, enfim, não encontraram o que estavam procurando. Ela vai acabar chegando nesse ponto, mais cedo ou mais tarde, mas nunca muito tarde. Nunca muito tarde. Ninguém legal, segura muito tempo. Eu acho que faz sentido, é verdade. Pensando aqui um pouco assim, nas pessoas que eu conheci e tal, acho que faz sentido. E doping? Então, o doping... Você acha que está generalizado entre o amador? Você acha que no profissional ele também está presente? No profissional está presente. Eu acredito que no triatlon de endurance é menos do que a gente sabe de outros esportes que tiveram mais pressão, né? Como os esportes olímpicos, o ciclismo, que era um nível profissional era mais alto. Basicamente porque envolvia dinheiro. Exato. Tá? Então, quando envolve isso... Ali, claro que a coisa foi um pouco diferente. Então, no triatlon, eu creio que isso é um pouco menos, deve existir. Não tenho como te dizer quanto que isso acontece, né? Mas eu acho que não é muito, não. Eu acho que tem muita gente limpa andando bem. A maioria ainda, né? Eu acho que limpa. Eu também quero acreditar nisso. Então, quanto ao amador, eu acho que expandiu um pouco, né? Por conta desse motivo que eu te disse. As pessoas querem aparecer, então, mas elas não estão pelo motivo certo. Então, o que acontece? Primeiro, quando a pessoa, um amador, que entra para fazer aquilo porque é bom para a saúde dele, para a vida dele, como estilo de vida, quando ele usa o doping, ele mesmo está decretando a própria punição dele, né? Ele já se julgou e ele já decretou o fim dele. Porque ele não vai longe. Ele não vai longe. Não vai longe. A pessoa, em algum momento, ele vai repensar, será que isso aqui não vai dar problema para mim? Será que isso aqui é legal? Será que a minha vida vale a pena? Até porque o doping ainda tem uma coisa, né? O doping não é a garantia, né, de que ele vai ser o campeão. Exatamente. Né? Ele vai ter um instrumento a mais, mas o doping não é a certeza, né? E aí eu tenho a impressão... gostaria de ouvir depoimento das pessoas, queria saber quem são as pessoas, enfim, mas eu tenho a impressão que muita gente se frustra porque o cara usa, né, que seja o doping mais bobo que seja, não sei nem o que, mas assim, e o cara acha que com aquilo ele vai ser o campeão, e não necessariamente. E aí a gente pode fazer uma analogia ao doping no ciclismo. Se todo mundo estava dopado, sempre tinha um que ganhava. Sim. Por que todos não ganhavam? Porque numa competição é assim, tem gente que reage, tem gente que não reage. Tem dia que é o dia, tem dia que não é o dia, né? Sobre o nivelamento, né? Mas de certa forma o que eu vejo é assim, as pessoas então, a preocupação, né, que eu vejo assim, eu acho assim que realmente não é uma coisa legal, mas que as pessoas vão evoluir até um ponto que elas vão se dar conta, tá? Então a gente tem que trabalhar muito mais qual é a filosofia do esporte. Então, em vez de gastar dinheiro fazendo um controle de dopagem maior, que eu não vejo como uma coisa legal, por que eu não vejo como uma coisa legal? Porque se você é amador, você tem outras coisas para fazer, você é pai de família. Você imagina eu fazendo exame de sangue, recebendo alguém na minha casa. É bizarro. Mas eu não faço isso para... eu sou amador, eu vou lá para me divertir, e aí você está sendo testado. Sendo que o custo vai elevar, eu fiz isso. Porque você vai testar, daí tem que testar muita gente, né? Exato. Todos os primeiros de categoria para ser muita justo, gente, né? E é caro, realmente é caro isso, né? Ainda é muito caro. Então eu penso assim,
o mais importante é você investir realmente, não na educação, mas investir na informação correta para as pessoas. Por que você está aqui? Por que você está fazendo essa prova? Dar mais valor para as pessoas estarem ali, não para o cara que ganhou simplesmente, Exato, né? Porque é isso que sustenta a pessoa no esporte. É isso que me sustenta hoje, né? E você acha que aí o treinador tem um papel fundamental nisso? Ou você acha que é uma coisa que tem que ser mais intrínseca da personalidade da pessoa, é uma coisa que a pessoa traz? Ou você acha que o treinador consegue colocar isso no grupo? Porque eu também sei, como treinador que eu já fui, que também é difícil você controlar o grupo. Sim, né? Você não tem esse poder sobre o grupo. Claro. Até porque é todo mundo adulto, enfim, cada um tem as suas vidas e o esporte não é tudo na vida dessas pessoas. Eu não tenho certeza que nenhum atleta meu nunca tenha sido dopado. Talvez um ou outro. Alguns eu até desconfiei. Mas, e por quê? Porque eles pararam. Por quê? Legal. Porque primeiro que o treinador tem que ser uma pessoa de confiança. É aquela pessoa que você olha no olho e diz assim, pô, esse cara, eu estou confiando a minha performance, o meu corpo a ele, né? Esse é o que deveria ser, né? Você tem uma relação muito intensa com esse atleta, né? Então o que acontece? Eu acho que o treinador pesa muito, né? Pesa muito, porque eu vejo hoje que muito mais do que dominar todos os aspectos fisiológicos e técnicos da prova, a parte da filosofia do esporte é mais importante. É mais importante. Que é a alma do esporte, vamos dizer. É o teu exemplo, é como você fala, é como você coloca esses assuntos. Então, eu sempre coloco nos meus atletas, esse é um assunto que, inclusive, nem vem à pauta, porque eu não domino esse assunto. Se você perguntar assim, mas qual é o campeão? Eu nem sei o que dá certo e também não quero saber, não vou perder meu tempo com isso. Exato. Eu perco meu tempo com outras coisas. É contraprodutivo, claro. É contraprodutivo. Então, assim, as pessoas acabam se agregando e se aglomerando com aquela pessoa que está ali, de acordo com a filosofia daquela pessoa. Você coloca a filosofia no grupo, não é mais a minha. Então, se o meu grupo, as pessoas não usam, não fazem, não estão afim, não curtem, as pessoas que querem, elas não vão se sentir bem naquele grupo. Exato, elas partem, elas não são bem-vindas, né? Não se sentem bem-vindas. Não se sentem. Porque não é o grupo delas. Elas não vão saber, né? Mas ela não vai ter ninguém para compartilhar aquilo, talvez ela fique solitária e saia. Então, eu acho que o treinador, sim, e sendo ele um profissional, então é uma coisa grave, porque esse sim realmente eu acho que é importante, assim, você dizer assim que os profissionais têm que ter essa índole de trabalhar muito mais isso do que o próprio atleta, que às vezes entra e não tem informação. Então você vê pessoas entrando no esporte pelo motivo às vezes que não é o correto, mas que tem uma chance, porque você tem um educador na sua frente. Você tem um fisiologista, você tem um profissional da saúde, não, você tem também um educador. O educador. E o educador é o professor, é aquele cara que vai dizer assim, cara, o esporte é assim, por causa disso. É a quem você deveria ouvir e ter como fonte de inspiração, né? Você tem uma aprendizagem. Chance, porque mesmo que você entre da forma errada, eu entrei pelo motivo errado, eu só queria aparecer lá na rede social, mas aí o cara me ensinou que não é isso, que é outra coisa, que é você curtir, que é você acordar cedo, ir lá treinar e se sentir bem, que é você, né? Então todas essas coisas você tem uma chance de melhorar. Uma das frases que eu falo, assim, que eu gosto de repetir quando as pessoas vão fazer prova e quando vão fazer triatlo, é assim: se você não vai com o esporte se tornar uma pessoa melhor, então troca, fazer outra coisa. Se você não vai ser uma pessoa melhor, esquece. Para que você está perdendo seu tempo? Aliás, isso é uma frase sábia, né? E você não vai ser uma pessoa melhor porque chega na frente. Exatamente. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada, cara. Não muda nada na vida do sujeito, nada. Não muda nada. E você tem que entender que o amador, a palavra está dizendo, por que é amador? É aquele a etimologia. Que ama o que faz. Ele faz um amante, por amor. Isso mesmo. Ele faz por amor. Olha não lá, que cara, o profissional não seja também um amador. Bacana, cara. Primeira vez que alguém fala isso daqui aqui em 80 e poucos episódios. Bacana. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar de mensagem para as pessoas, os amadores que estão nos ouvindo, que é a grande maioria, né? Sim. O cara, ele é um amador justamente porque ele supõe-se que ele ama o que faz. E se ele ama o que faz, ele vai ter que fazer da maneira correta. Sim. Né? Antes da gente encerrar, o triatlon cresceu, se modernizou, enfim, o ser humano não evoluiu, como a gente já falou, né? O ser humano é o mesmo. O que você acha que funcionava quando você começou a dar treino, lá atrás, desde a sua época de
professor de natação, mas que hoje não funciona mais para que você consiga se manter atual como treinador, ético, de acordo com o que você acredita, né? E a gente conversou um pouco disso antes de gravar, mas ao mesmo tempo você também precisa dos alunos para você poder sobreviver, porque são eles quem pagam as suas contas, né? É uma profissão. É uma profissão. Uma profissão de educador, como a gente acabou de falar aqui. E as redes sociais, essa história da experiência que você relatou aqui da aventura de ir para Kona, pegar um avião, pousa lá e vai, pega Conecta, e pega a Aloha Airlines e vai para Kona e tal. Hoje em dia o cara chega, assiste o vídeo no YouTube, o cara já vê depoimento de 35 pessoas, inclusive o nosso aqui no podcast. Quer dizer, quando o cara chega para fazer a prova em Kona ou aqui em Floripa, se bobear até o percurso o cara já veio, já treinou, já viu alguém falando, já viu a altimetria no Strava, enfim. Sim. Você tirou um pouco do brilho e ao mesmo tempo não dá para você negar. É a mesma coisa que a gente fala assim, não vou mais usar o celular, eu vou no orelhão para ligar para minha esposa. Então a gente não pode negar o avanço da tecnologia, mas do ponto de vista no lido com o ser humano, com o atleta, nós não mudamos, mas a tecnologia está nos mudando, está nos causando algum tipo de mudanças, como a ansiedade, como a depressão, como um monte de coisas. Sim. Você consegue isolar alguma coisa que, quando você começou a dar treino e ainda era um atleta, né, profissional, entre aspas, estava no seu ápice, que funcionava na hora de você lidar com esse atleta amador, mas que hoje você teve que mudar justamente porque o contexto mudou? Então, uma das coisas que mais funciona para um treinador é a comunicação. Tá? Então, se você estabelece uma forma de comunicação, seja como ela vai ser, né? Se ela vai ser por uma conversa subjetiva, né? Tipo, oi, como é que você está? Como é que está a tua vida? Ou até, como é que foi o treino? Como é que foi o teu tempo? Como é que foi, né? Então, essa comunicação, ela mudou. Então, quanto mais comunicação, melhor. Tá? Quanto menos, pior. Tá? O treinador hoje, ele tem muito mais condições de entender o que está acontecendo com o atleta. Então hoje eu consigo ver... Até porque a gente está mais conectado com o atleta. Isso. Né? Então eu tenho um atleta, por exemplo, na Austrália, que me manda um WhatsApp às 3 da manhã, que lá não é 3 da manhã, me dizendo como é que foi um treino, um áudio. Né? Porque ele como se o cara estivesse aqui, né? Como se ele estivesse aqui. E aí eu ouço o áudio e respondo, fulano, faz assim agora. Entendeu? Então isso era impossível fazer naquela época. A pessoa tinha que estar no olho a olho. Eu ainda acho que o treino presencial, ele ainda é muito bom. Ele é muito bom. Porque você percebe a pessoa no dia. Exato. E uma das coisas que eu aprendi com o meu treinador, né, que me ensinou a ser treinador também, é que a planilha, né, na época a gente fazia planilha numa folha quadriculada, papel, no papel quadriculado dos nadadores para todo ano, macrociclo, microciclo. A planilha sempre tem que ser feita a lápis. Isso eu aprendi com ele. Que legal, cara. Isso eu aprendi em 87. Pô, legal Por que demais. A planilha tem que ser feita a lápis? Porque você vai ter que mudar ela ao longo do apagar com a borrachinha ali. Exato. Não, a criancinha ali de 12 anos não está bem hoje? Não. Solta aí. Você está batendo com o braço na água. Esquece o que você está fazendo. Cara. Vai nadar devagarzinho. Hoje não dá mais. E é assim. Isso aí. Então quando a gente começou no triatlon, a comunicação era uma planilha que a gente mandava. A gente não via o cara executando. Então a gente não podia ter essa comunicação, não tinha o WhatsApp, não tinha isso aí. Então, essa facilidade de hoje em dia, né? Então o que a gente tem hoje é a capacidade de mudar com mais facilidade e aí ajustar para cada pessoa. Isso é o que dá certo. Treinamento, o que não mudou no treinamento? O fundamento básico do treinamento é sobrecarga e adaptação. Exato. Mas também tem um outro terceiro princípio, lembra dos 3 princípios lá, biológicos? Individualidade biológica. O que serve para um não serve para outro. Você tem uma sobrecarga que pode ser feita para você fazer uma prova dessa. Todo mundo sabe que tem que evoluir, que tem que correr mais, tem que pedalar mais aos poucos. Mas cada um vai se adaptar de formas diferentes. Então você vai respeitar, mas você para isso precisa o quê? Comunicação. Então a vantagem hoje é a comunicação. O principal gadget hoje é a comunicação. Claro que quando o sujeito você usa um GPS, você baixa ali o treino e o treinador está vendo do outro lado do mundo, essa comunicação se torna mais efetiva. Claro, exato, então é nesse aspecto, né? Eu gosto muito de falar sobre essa questão da tecnologia, né?
Eu sou adepto da tecnologia, acho legal, entendeu? Tanto que tu tá vendo aqui, eu tô com um medidor de potência no tênis, né? Ah, que legal isso. Ele mede a potência quando eu corro, é um outro número, né? Na verdade, ele não é exatamente a potência, mas ele transforma... Mas já a gente vai ter alguma coisa que mede a potência da corrida, né? Que acho que vai ser o próximo grande evolução. Na verdade, ele é um acelerômetro que transforma esse número em potência, em equivalente à potência, né? Que seria o esforço que tu está fazendo de muscular, né? Tanto pela cadência quanto pela né? A força, né? Mas todos esses números, né, o medidor de potência que eu uso há 7 anos e tal, todas aquelas formulações para você fazer a prova e tudo mais, são legais e tal, mas a máquina principal é o teu corpo. Exato. Essa é a máquina mais complexa. E depois o seguinte, você como treinador, você vai receber todas essas informações, sim, mas ainda você é um ser humano que vai interpretar com toda a tua sabedoria adquirida e com a tua interpretação e conhecimento daquele indivíduo biológico, que é o seu aluno, para você poder pegar aqueles dados e transformar aquilo numa informação que vai fazer um treino que ele supostamente vai melhorar. No final das contas, o que vai ganhar a prova não é o número, mas é como você lidou com isso, como você usou isso, o que você fez com aquilo. E na realidade, quem vai ser melhor mesmo no dia, quando a gente faz esse melhor resultado, quando o atleta aquele se supera, e a gente vê até nos números dele, né, que ele surpreende, assim, e você pergunta para ele o que você fez, você ficou olhando para o relógio e aí correu melhor, você ficou olhando ali para o velocímetro, foi isso? Não. Eu estava me sentindo bem. E o que ele te falou ali? Exato, eu estava, com essas palavras, me sentindo bem. Então, o feeling foi o que decidiu. Exato. Ele olhou o número, é claro, em algum momento. Mas o mais importante, eu estava me sentindo bem. A minha respiração. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de usar e calibrar essas situações, né? O vento, a temperatura do corpo, como eu me sinto em relação àquilo. A própria frequência cardíaca que eu uso até hoje, quase 30 anos usando, eu nem precisaria mais usar, né? Mas eu gosto de usar, entendeu? Aquilo também me distrai, né? E me mantém focado no que eu estou fazendo. Claro, Mas eu acho que essa calibragem entre a sua sensibilidade e os números é que é o mais importante, é a evolução do atleta. É como se você tem lá no esporte, lá, né? No judô não tem a faixa branca, a faixa azul, amarela, e vai indo, né? Quando você chega no último estágio, é quando a tua sensibilidade é o que domina, não o número. Então você tem que passar pelo número. Mas quando a sensibilidade é o que domina, aí você já está no último estágio. Aí você está, já evoluiu. Evoluiu, né? Posso fazer 4 perguntas para você responder com a primeira coisa que vem à cabeça para a gente encerrar aqui. Com alguns convidados eu gosto de fazer isso, eu acho que aqui vai ser bem legal. O que é o triatlon para você? É a minha forma de se expressar com o mundo. Qual foi o melhor triatleta brasileiro, na sua opinião? Fernanda Keller. Legal, concordo. Um ídolo? Meu treinador. Aquele que te ensinou na natação, qual é o nome dele? Wilson. Vou dar o crédito aqui para o Wilson. E para terminar, quem vence no domingo? Gostaria que vencesse o Igor, né? Mas a gente tem 2 aí, atletas fortes aí, né? Eu acho que estão inscritos na prova, que é o Andy Potts e o francês, né? Isso. Cyril, que são bons concorrentes, né? Tô torcendo pro Igor. Ele tá mais maduro e eu acho que pode ganhar. Legal, boa sorte ao Igor. Últimas palavras, quer dar um recado aí para todo mundo que está nos ouvindo? Então, para os seus alunos que vão estar largando aqui, são 13, né? Você falou que vão largar no 13 domingo. vão largar. Eu acho que o mais legal de uma prova é sempre você estar curtindo a prova e realmente sentir que isso está acontecendo durante a prova, né? Então, tu me perguntou ali os tempos, as colocações, eu fui lembrando à medida que eu fui falando, mas isso não domina o meu dia a dia, eu nunca mais falei disso, né? Mas as coisas que sempre vêm à minha mente são as sensações da prova, né? Sensações são aquelas que eu nunca mais esqueço, né? Os números eu já esqueci. Exato. Né? O cheiro da prova, as pessoas me aplaudindo,
Nem sei porquê, mas estavam me aplaudindo, né? Mas assim... Esse esporte de participação na rua, então é muito legal, porque isso é legal demais. O que a gente leva da vida são as pessoas que a gente viveu e compartilhou, né? Os momentos, né? Esse estar junto aqui fazendo a prova é que é legal, né? Cada um poderia acordar de manhã e fazer um Ironman sozinho lá, cumprir a distância, né? Então a gente está aqui compartilhando esse momento, né? No fim, tudo isso é lúdico e prazeroso. Essa é a essência do esporte. Lúdico e prazeroso. É uma capacidade imaginativa nossa. Então você tem que aproveitar aquele momento sem pensar no passado, sem pensar no futuro. Bacana, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer, Roberto. Agradeço. Boa sorte para os teus alunos no domingo e parabéns aí pela tua carreira. Obrigado. Muito obrigado a On Running por apoiar esta série de episódios especiais do Ironman Brasil 2019. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.